Olá, boa noite. Hoje é 28/9/2023. Eu estou nessa noite aqui em nome de Jesus Cristo para fazer um vídeo para você, segundo a vontade de Deus e segundo o querer de Deus para o ser humano no passado e nos dias de hoje. Então, tem o querer de Deus. O querer de Deus no passado era que os pais viessem a estar no caminho dele e a ensinar para os filhos o caminho dele. Então, hoje não é diferente. Deus, ele quer que você esteja no caminho dele, quer que você ensine o caminho dele para os seus filhos, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque ele quer salvar você, salvar seus filhos, salvar suas filhas, salvar sua família. Então, por isso que ele quer que nós estejamos no caminho dele e quer que nós oremos pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, nossas filhas, para que elas entrem no caminho da salvação, que é Jesus Cristo. João 14, no versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê um Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho. Então como é que eu faço para entrar no caminho? Aceitando Ele como único Senhor, suficiente Salvador, mergulhando nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a verdade, o que é a verdade? As Escrituras Sagradas, o Novo Testamento. Então, através de você ler e escutar, e através de você pedir a Deus para lhe ajudar a obedecer, através de você obedecer, praticar os ensinamentos de Jesus, vai ser muito bom, porque você conseguirá a sua salvação. Então, Ele é a vida. Se você está com a sua vida com algum problema, com doenças, enfermidade, peça a vida de Deus na sua vida. Peça para Ele lhe curar, lhe sarar, lhe libertar, e Ele fará isso em sua vida. Então, o texto base para essa mensagem no Novo Testamento está em Éfesos, no livro de Éfesos, capítulo 6, no versículo 4. O que é que está escrito lá? Está escrito assim: vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-o na doutrina e admoestação do Senhor Jesus. Então, o que é que acontece? Paulo escreveu para Éfeso, para a igreja de Éfeso, que eles deveriam, estar no caminho, que é Jesus Cristo, estar na presença de Deus, e eles deveriam ensinar os filhos dele, deveriam não provocar a ira aos vossos filhos. Veja que ele diz assim: vós, pais, não provoquei a ira aos vossos filhos. Você sabia que às vezes tem pai e mãe que provoca a ira dos filhos? E o que é que tem a ver, isso? Tem a ver que Deus não gosta, desagrada a Deus. Quando você provoca a ira do seu filho, ou da sua filha, ou do seu próximo, isso desagrada a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, e isso impede você de entrar no céu. Então ele disse: vós, pais, não provoquei a ira aos vossos filhos, mas criai-o na doutrina e admoestação do Senhor Jesus. Então, para poder você ensinar o seu filho na doutrina de Cristo e na admoestação do Senhor Jesus Cristo, é necessário você aceitar Jesus e se batizar. É necessário você estar no caminho, querendo estar no caminho. Então, pais, entrem no caminho do Senhor e ensinem os vossos filhos o caminho do Senhor. Ensinem os seus filhos o caminho do Senhor. Então, eu quero mostrar para você também em Deuteronômio capítulo 4, que nos tempos bíblicos, no tempo de Moisés, Deus já queria que os pais viessem a orar pelos filhos. Está escrito assim, Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, capítulo 4, versículo 10. No dia em que estiveres perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras. Deus queria que o povo ouvisse a palavra dele naquele tempo. E nos tempos de hoje Deus também quer. Só que nós temos que querer. Você tem que querer. E aprender-la-ãos para me temeres todos os dias que na terra viveres. E as ensinarão aos seus filhos. Então veja que Deus disse assim para o povo. Então veja que Deus queria que o povo aprendesse, Deus queria que o povo ouvisse as palavras dele naquele tempo, no tempo de Moisés, no tempo dos tempos bíblicos. Deus queria que eles ouvissem as palavras dele e queria que eles ensinassem aos filhos dele. Aí então você acha que Deus ele não quer que o ser humano passe a ler, passe a ouvir, passe a praticar, a obedecer aos ensinamentos dele? Ele quer. Deus ele quer, os anjos querem, Jesus Cristo quer e o Espírito Santo quer. Agora, o que é que eu e você temos que fazer? Nós temos que querer. Se você querer, se torna mais fácil. Se você não querer, se torna difícil. Se você querer, se torna mais fácil. Então, vamos querer ler, escutar e obedecer. Você sabe que se você quiser obedecer, você consegue obedecer. Se você quiser praticar, você consegue praticar. Se você quiser ir para a igreja quarta, sexta e nos domingos, você consegue.
Se você ali se planejar, você consegue. Então, em Deuteronômio, capítulo 4, no versículo 10. O versículo 10 é muito importante. No dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus, em Horebe, no monte, o Senhor me disse. No dia que nós estivemos no Horebe, lá no monte, o Senhor disse-me, ajunta-me este povo e os fareis ouvir as minhas palavras. Deus, naquele tempo de Moisés, queria que o povo ouvisse a palavra dele. Deus quer hoje. Por que que tem várias e várias e várias igrejas em cima da terra? Por que que tem várias igrejas nos bairros, na cidade, nos países, nos estados? Porque Deus quer que o povo escute as palavras dele. Então você sabe que tem várias igrejas em Sobral, várias igrejas. Em cada bairro tem uma igreja. Em cada bairro tem 10, 15 igrejas. Por quê? Porque Deus quer que o ser humano escute as palavras dele. Olha, eu os fareis ouvir as minhas palavras e aprender-las, para me entenderem todos os dias que na terra viverem. Então Deus quer que eu e você escute a palavra dele para nós temer e obedecer a ele. Ele quer que nós venhamos fazer a vontade dele enquanto nós estivermos vivos em cima da terra. Você pode pensar, não, Deus não quer. Deus quer que você escute, quer que você lê, quer que você obedeça e quer mais o que? E as ensinarão aos seus filhos. Então Deus queria que o povo ouvisse, queria que eles ensinassem. Então Deus é do mesmo jeito hoje, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E vós vos chegastes e vos pusertes ao pé do monte. E o monte ardia em fogo até o meio dos céus. E havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. Ele estava explicando para o povo. Além da voz, não viste nenhuma semelhança. Não viste semelhança nenhuma. Então vos anunciou ele o seu conserto. Então Deus anunciou o conserto nesse determinado dia. Que vos prescreveu. Então Deus prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então Deus fez isso para que o povo passasse a ouvir e a ensinasse aos seus filhos. Então, se você é um pai, se você tem um filho e uma filha, se você não ensina a palavra de Deus para o seu filho vai ter uma probabilidade de se entregar para o mal, para o crime, para tudo aquilo que é ruim em cima da terra. Então, se você não ensinar ao seu filho o caminho de Deus, se você não mostrar o que é certo, o que é errado, o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, o seu filho vai ser mais ali fácil de se envolver com o mal, com aquilo que é mal, com aquilo que desagrada a Deus. Se você tem o seu filho de 4, 5, 10 anos e 15 anos, se você passa a passar as Escrituras Sagradas, a mostrar, a ensinar as Escrituras Sagradas para ele, quando ele chegar a ficar jovem, ou quando ele crescer, dificilmente ele vai se entregar para prostituição, para o tráfico, para o crime, para o mal. Dificilmente ele matará alguém, dificilmente ele lhe matará, dificilmente ele lhe espancará o seu filho, dificilmente a sua filha vai para a prostituição, dificilmente a sua filha vai se envolver com crime, com coisas mal, o seu filho. Então Deus abençoe você e sua família e ensine os seus filhos o caminho de Deus para que você não venha perecer nem o seu filho, tanto no inferno como aqui na terra. Deus abençoe você e sua família.